As empresas como Netflix, Facebook, Google são conhecidas por suas avançadas práticas de análise de dados em Big Data, e isso que ajuda na tomada de decisão. Por exemplo, você já deve ter se perguntado, ou você já deve ter visto até, né, a forma como essas plataformas atuam. Na verdade, como funciona esse processo de coleta de dados? Por exemplo, a Netflix coleta dados de visualização, preferências de conteúdo, tempos de exibição, classificações dos filmes, séries, documentários e interações do usuário. O Facebook, por exemplo, captura dados de interações sociais, postagens, curtidas, compartilhamentos, comentários e outros comportamentos que normalmente a gente costuma ter na plataforma. Já o Google recolhe dados de buscas, né? Cliques em anúncios, comportamentos do usuário no Gmail, por exemplo, ou mesmo no YouTube, que é uma das plataformas do Google mais usada, assim como o buscador, né? E outras plataformas que ela tem. E quando ela coleta esses dados aí, ela vai passar por um outro processo, que é chamado processo de armazenamento de dados, né? Por exemplo, a Netflix, como é que ela armazena os dados? Ela usa sistemas de armazenamento distribuídos para lidar com grandes volumes de dados, como por exemplo o Apache Cassandra. Se você não sabe o que é o Apache Cassandra, é um sistema de armazenamento, um data center. O Facebook, por exemplo, utiliza o HBase, né, para armazenamento em larga escala. E também utiliza uma outra plataforma que é chamada de Tron, para dados de redes sociais. O Google, que é uma das maiores plataformas, uma das maiores empresas do mundo, como é que ela armazena os seus dados? Ela tem seus sistemas de armazenamento distribuído, né? O Google Cloud Storage, né, que é o armazenamento na nuvem, e utiliza o Big Table também para grandes conjuntos de dados. Então essas empresas elas armazenam seus dados, né, os dados que elas vão colhendo dos usuários em grandes plataformas de armazenamento de dados. E aí elas precisam fazer esse processamento, e esse processamento é que faz toda a diferença, né? Aí, por exemplo, a Netflix faz o uso extensivo de frameworks como Apache Spark para processamento em lote em tempo real. O Facebook utiliza o Apache Hive e o Apache Presto para consultar SQL, por exemplo, né? Fazer consultas em banco de dados em grande escala. Já o Google, o processamento de dados dela é feito através do Apache Hadoop, do Apache Burning para processamento distribuído também. E uma vez que é processados os dados, aí tem uma coisa que é, eu acho que é a cereja no bolo. É análise de dados e Machine Learning. Para quem não sabe, Machine Learning nada mais é do que aprendizado de máquina. A Netflix ela utiliza algoritmos de recomendação, que nada mais são do que Machine Learning, né? Usando aprendizado de máquina para personalizar recomendações de conteúdo. Então, quando você está vendo um filme e termina um filme e a Netflix vai te recomendar um outro filme, né, com base no filme que você assistiu, é porque ela usa a ferramenta de Machine Learning para poder te recomendar esse filme novo, essa série nova, por conta das características da série nova e das características da série antiga e o seu comportamento na plataforma, né? E as pessoas que assistiram também a mesma série que você assistiu, no horário que você assistiu, o tempo que você assistiu, então ela vai calcular tudo isso aí e vai te oferecer um conteúdo diversificado, um conteúdo ali semelhante. O Facebook, por exemplo, utiliza aprendizado de máquina para personalização de feeds, né? Segmentação de anúncios, de detectação de conteúdo impróprio. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Sabe quando surge uma nova atualização na plataforma, por exemplo, o Facebook? Recentemente mudou, né, a empresa Meta, que é a dona do WhatsApp, né, e do Instagram. Você agora vê que hoje a gente já consegue postar um story lá no WhatsApp. Era uma coisa que a gente não conseguia fazer, só fazia no Instagram. Mas agora a gente consegue fazer tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Isso porque antes ela percebeu através de Machine Learning, que é um algoritmo de aprendizagem de máquina, ela conseguiu saber qual que era a importância de postar um story através da plataforma do Instagram. E aí ela foi implementar isso nas suas plataformas de WhatsApp e Facebook e deu muito certo. Hoje é o que mais se posta. O Google, por exemplo, no caso do YouTube, ela começou a utilizar o Reels, né? Então, você vê que hoje em dia muita gente posta o Reels, porque ela também colheu os dados dos usuários, os mesmos usuários do Facebook, da Netflix,
também passam por um processo de aprendizagem de máquina, de uma coleta de dados pelo Google, né? Porque essas empresas trabalham com Big Data e Big Data é isso que eu tô falando para vocês. Como que o Google utiliza o Machine Learning, né? Olha só, o Google aplica Machine Learning em várias áreas, desde melhorar algoritmos de pesquisa até aprimorar a eficiência da publicidade. E como que funciona a tomada de decisão, então, uma vez que tem esses processos todos que eu acabei de falar para vocês? Olha só, a Netflix, por exemplo, como é que ela toma decisões? Ela usa análises preditivas para tomar decisões sobre recomendações de conteúdo e aquisições de novos programas. O Facebook, por sua vez, utiliza análises para ajustar algoritmos de feed de notícias, otimizar campanhas publicitárias e melhorar a experiência do próprio usuário em si. Já o Google toma decisões orientadas por dados para melhorar algoritmos de pesquisa, aprimorar produtos e otimizar as operações que ela tem ali na sua empresa. Todavia, é necessário ter uma questão de segurança, uma vez que estamos falando de dados. E aí entra um outro ponto que é chamado de segurança e privacidade. No caso da Netflix, ela implementa medidas rigorosas de segurança para proteger os dados dos usuários. Mas posso falar para vocês que nem todo cuidado, na verdade, todo cuidado é pouco, tá? Então, a Netflix pode sofrer vazamento ou invasão de dados, né? Pode. Né? Nenhum sistema é 100% seguro, nem Netflix, nem Facebook, nem Google, nem Amazon, nem Mercado Livre, nenhum, nem os bancos locais, nem os bancos digitais, nenhum. Mas ainda falando em segurança e privacidade, posso falar que o Facebook investe em segurança, né? Cibernética e práticas de privacidade, com foco em proteger dados do usuário. Porém, sabemos que o Facebook permite com que usuários criem aplicativos para se conectar com outras plataformas através da APIs, né? E a API nada mais é do que um recurso que te permite conectar plataformas diferentes, né? Tipo um sistema distribuído. E aí é que entra a falha de segurança, porque o sistema fica aberto para que outras pessoas possam, né, implementar seus recursos ali. O Google, por sua vez, adota práticas robustas de segurança de dados e privacidade, com conformidade com regulamentações, como a GDPR, para quem não sabe, né? Então vocês podem ver aí que essas empresas elas investem pesadamente em engenharia de dados, machine learning, análises avançadas para melhorar seus produtos. O Facebook, o Google, a Netflix não, mas o Facebook, o Google, o Instagram e o TikTok, por aí vai. Você pode ver que quando você cria, né? O Google também, quando você cria uma conta, eles não te cobram por você criar uma conta, né? Por que eles não te cobram por você criar uma conta? Porque eles já utilizam você como o produto deles. Na verdade, a gente é o produto dessas empresas. E aí eles melhoram o produto deles, que somos nós. Como que eles melhoram? Quando eles colocam lá uma aplicação nova, uma opção nova, a gente acaba pegando essa aplicação, acaba pegando, gostando da aplicação, do recurso. Caso você não goste, você vai se adequando, vai se acostumando até você gostar. Lembrando que o fato de você não gostar não quer dizer que os outros gostaram. Então, a inteligência artificial, o machine learning, que é o aprendizado de máquina, ele é capaz de fazer um cálculo e dizer para os analistas de dados, os engenheiros de dados dessas plataformas, a porcentagem de pessoas que gostaram da opção ou gostariam daquela opção, e aí eles implementam. Aí uma pequena parcela de usuários acaba não gostando, mas depois acaba se acostumando, porque o aprendizado de máquina ali, o algoritmo ali falou que seria bom colocar aquela opção. Então vocês vão vendo que à medida que o tempo passa, essas plataformas elas nunca perdem o usuário, elas só tendem a melhorar. Diferentemente de antigamente, quando ainda existia o Orkut, o MSN, porque não existia ainda esse processo de machine learning, não existia inteligência artificial. Então, essas empresas ficaram no tempo, né, muito por conta da falta de evolução. Lógico, naquele tempo havia evolução, mas não como agora, né? E aí, ainda posso te dizer mais. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que personalizar experiências de usuário e otimizações de operações, né, é importante, uma vez que vale ressaltar que a implementação a implementação exata pode variar e evoluir ao longo do tempo, que é o que eu estou acabando de falar para vocês agora. Na verdade, essas tecnologias que são implementadas nessas plataformas, elas só vêm para melhorar a experiência do usuário. E à medida que o tempo passa, elas vão melhorando mais ainda, né? A Netflix, por exemplo, vocês podem ver que ela já está oferecendo o serviço de stream em 4K, né? Isso porque ela percebeu que os usuários dela procuram por séries, filmes, conteúdo em 4K.
E ela também percebeu que fabricantes de TV, de celulares e tudo mais estão fazendo celulares e TVs com qualidade em 4K, em 8K. E aí ela vai melhorando com base nisso, né? Porque ela não quer perder a audiência que ela tem. Facebook funciona do mesmo jeito. Quando melhora a qualidade de um celular e de um aplicativo, ou então melhora o hardware, né, de um aplicativo móvel, os aplicativos do Facebook eles melhoram junto, porque o processo de Big Data ele permite com que a empresa consiga coletar dados e saber exatamente acompanhar as atualizações da tecnologia. Então, vou te recordar uma coisa aqui. Quando falamos de Big Data, a gente fala de coleta de dados, armazenamento de dados, processamento de dados, análise de dados e machine learning, né, que é aprendizagem de máquina, tomada de decisão, segurança e privacidade. Então, quando uma empresa consegue implementar esses 6 parâmetros que eu falei, ela está trabalhando com Big Data. Olha só, eu sou formado, tenho MBA, pós-graduação em Big Data. E esses 6 passos que eu falei para vocês são os essenciais, né, para conquistar o mercado de trabalho, o mercado das mídias sociais, e não só, empresas locais também. Por exemplo, vamos supor que alguém que tem uma loja, e essa loja é uma loja de, vou puxar assim algo que não costuma se falar muito, é uma loja de construção civil. Então, como que funciona esse processo? Quando a gente coloca, né, quando a gente acaba implementando, né, o Business Intelligence e usando o Big Data para conseguir melhorar, né, ali as vendas da empresa, a eficiência dos funcionários, a experiência com os usuários, com os clientes e não só a classificação, principalmente, né, que atende aí a satisfação do cliente. Então, como que isso funciona? Uma vez que a empresa de construção consegue coletar um grande número, né, de construções na cidade, o material que é utilizado, aonde que esse material é comprado, ela pode implementar ali uma política com base, né, numa decisão com base em dados, ela pode implementar ali uma política de dados que faz com que essas empresas que estão construindo possam comprar os seus materiais de construção de forma mais rápida na loja dele. Então, como que ele faz isso? Por exemplo, ele pode abrir, né, uma loja temporária próximo a lugares de construção e colocar os seus produtos com um preço um pouquinho mais em conta. Ou então, se ele não vai abrir no local próximo à construção, ele vai até esse local, né, e oferece descontos, por exemplo, né, naqueles materiais que ele percebeu que as empresas estão utilizando ali, as construtoras, né, estão utilizando para construir os seus edifícios aí. E não só, além de oferecer isso, ela oferece pacotes diversos, né, que possa atrair, né, os empresários da construção a comprar na loja dele. E funciona com tudo, né? Por exemplo, uma loja que vende carne, por exemplo, ela pode tentar entender ou captar, né, dados de quais são, né, os restaurantes da cidade, a qualidade do restaurante, o número de clientes que os restaurantes recebem, ali as rotas dos restaurantes e se oferecer para vender como fornecedor, né? Então, e aí tentar entender que tipo de carnes aqueles restaurantes costumam comprar de outros fornecedores e oferecendo um preço mais em conta, né? Oferecer ali a entrega, o processo de entrega, melhorar a forma de pagamento, e não só. Então, tudo isso a gente consegue também coletar, né, através do Big Data, né, da processo de Big Data, e fornecer informações valiosas que podem servir de tomada de decisão, né, como a satisfação do cliente, por exemplo. Então, por exemplo, uma pergunta que eu faço: qual é a porcentagem de clientes que estão satisfeitos com o seu produto, com o seu atendimento, com o local em que são atendidas, entendeu? Então, isso é uma coisa que nem todas as empresas têm essa resposta. A Netflix tem essa resposta. Cada filme tem um processo de avaliação que a gente vê ali. E quando a gente abre, por exemplo, um filme, a gente vê ali a porcentagem de aceitação do filme, né? 90%, 80%. Então a gente já tem mais ou menos a noção. Aquilo ali não é a Netflix que coloca. Na verdade, aquilo ali são os próprios usuários que acabam marcando o filme como bom e como ruim, né? Ou dando ali uma avaliação.
e isso vai aparecer no filme de forma automática. E aí entra o processo de Machine Learning, que vai calcular a avaliação do filme com a avaliação de outro filme. Se as pessoas gostaram muito daquele filme, então o Machine Learning vai recomendar outro filme que seja um pouquinho parecido, com o mesmo roteiro ali, com o mesmo gênero, talvez, né? Então, mesmo número de... ali como é que se diz o nome? O conteúdo, o tempo, né, do conteúdo ali, e aí vai oferecer. Então é assim que funciona o processo de Big Data. Quando eu vou analisar um dado de uma empresa, eu sempre, antes de começar a pegar lá a base de dados do meu cliente, né, a primeira coisa que eu faço é entender o negócio do cliente. Eu preciso entender como funciona o negócio do cliente, né? E aí oferecer os meus serviços, porque se só pegar a base de dados do cliente e começar a fazer as análises, preparar os relatórios, isso não me torna um business intelligence, né? Isso não me torna um BI. Pelo contrário, só me torna alguém que tem conhecimento com dashboards, relatórios e mais nada. Mas eu preciso entender o negócio do cliente para fazer uma análise preditiva ou análise diagnóstica e oferecer outros tipos de análise que possam ajudar o seu negócio. Então eu faço primeiro ali um processo de, de, de estudo sobre o negócio do cliente, né? E aí eu vou pegando os dados, vou lendo os dados do cliente, vou analisando os dados e vou entendendo como os dados dele funcionavam, como estão funcionando, como devem funcionar e como funcionarão. É assim que funciona o processo de Big Data e de Business Intelligence.